Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto bem delicado, mas super importante, olhando através das lentes de uma pesquisa específica. Como os homens enxergam e falam sobre a violência contra as mulheres. Bom, vamos lá entender isso melhor. Para a gente poder entrar de cabeça no estudo, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema que os pesquisadores estavam olhando. E olha, os números já dão um choque de realidade. 4.539. Esse foi o número de mulheres assassinadas no Brasil só no ano de 2017. É um número tão grande que é até difícil de processar, né? Mas aí quando a gente quebra esse número, a coisa fica ainda mais palpável e assustadora. Isso dá uma média de 12 mulheres mortas. Todos os dias. É uma crise constante. E o estudo não foi feito em um lugar qualquer. Ele se concentra em Maceió, um dos epicentros dessa crise. A cidade é a segunda capital onde mais se mata mulheres no Brasil. Por isso, entender o que se passa lá é tão fundamental. Diante desse cenário todo, que é francamente alarmante, os pesquisadores não queriam só mais estatísticas. A ideia era ir mais fundo, sabe? Tentar entender as raízes do problema, o que está por trás desses números. E a metodologia que eles usaram foi bem direta, bem humana. Eles foram a um posto de saúde, um lugar do dia a dia, e simplesmente convidaram homens para conversar, para bater um papo aberto através de entrevistas bem aprofundadas. E a pergunta que guiava tudo era basicamente esta: o que sustenta essa realidade? Quais são as visões de mundo, as crenças que acabam moldando as atitudes e, no fim das contas, as ações das pessoas? E aqui estão os homens que toparam participar. A gente tem o André, de 57 anos, que é viúvo. O Bruno, de 27, casado. E o Cícero, com 53 anos, também casado. São as vozes deles que vão basear tudo o que a gente vai analisar daqui para frente. A conversa começou por um ponto fundamental: o que eles acham que significa ser homem e ser mulher. E olha, logo de cara as visões já começaram a se mostrar bem diferentes. O André, que é o mais velho do grupo, trouxe uma visão bem tradicional. Para ele, o papel da mulher está muito ligado à casa, ao cuidado com os filhos, e é definido justamente por ser diferente do papel do homem. E na mesma linha, o André e o Cícero definiram o que é ser homem usando palavras como firmeza e atitude. Mas o ponto interessante aqui é que eles fazem questão de separar as coisas. Ser firme, na cabeça deles, não é a mesma coisa que ser machão. E é aqui que o contraste entre as gerações fica escancarado. De um lado, André e Cícero, com essa ideia de papéis tradicionais bem marcados. Do outro lado, o Bruno, o mais jovem, que praticamente nega que esses papéis sociais tenham qualquer importância. E essa frase do Bruno é bem direta, né? Para ele, a diferença é só biológica. Ele descarta toda a discussão sobre construções sociais, como machismo ou feminismo. Nas palavras dele, para mim, tudo é a mesma coisa. Ok, então, partindo dessas visões tão diferentes sobre o que é ser homem e mulher, a pesquisa foi para o próximo passo lógico. Como é que esses homens enxergam e falam sobre a violência contra a mulher? É importante a gente entender de onde o estudo parte. Ele define a violência contra a mulher não como atos isolados, uma briga aqui e outra ali, mas como parte de um sistema, de uma estrutura social que dá mais poder e privilégios aos homens. Com essa base, a conversa foi para um ponto bem delicado. Uma questão que surgiu o tempo todo foi: a violência tem o mesmo peso, o mesmo significado, não importa de quem venha? E as respostas, como era de se esperar, foram bem complexas e às vezes até contraditórias. 3 padrões começaram a aparecer com muita força nas falas deles. Primeiro, a violência é quase sempre ligada à agressão física, à pancada. Segundo, o argumento de que mulheres também batem aparece toda hora. E terceiro, o agressor é sempre o outro, nunca ele mesmo. A fala do Bruno é um exemplo perfeito disso. Ele meio que tira o foco do agressor individual e joga a questão para o casal. E, imediatamente, ele já traz o contraponto, dizendo que vê casos de mulheres que também batem em homens. O Cícero reforça exatamente essa mesma lógica. Quando ele fala que a mulher pode ser tão agressiva quanto o homem, ele cria uma falsa equivalência que, segundo os pesquisadores, acaba escondendo as dinâmicas de poder que estão por trás da violência de gênero. E esse é o ponto-chave. Mesmo quando eles admitem que, fisicamente, a violência do homem pode ser mais brutal, eles nunca se colocam nesse lugar. O homem que agride é sempre o outro, alguém que passou dos limites. Nunca eles mesmos ou alguém que eles conheçam. É um distanciamento. Certo. Depois de ouvir tudo isso, a gente chega na conclusão do estudo. E aí fica a pergunta no ar:
por que é tão importante dar atenção a essas perspectivas, mesmo que elas sejam difíceis de ouvir? A principal conclusão do artigo é que não adianta nada ignorar essas visões de mundo. Muito pelo contrário, é justamente por existirem essas ideias que os homens precisam, urgentemente, ser incluídos nos esforços de prevenção. Entender é o primeiro passo. O caminho que a pesquisa aponta não é o de ficar caçando culpados. A ideia é entender esses roteiros culturais, que todos nós aprendemos muitas vezes sem nem perceber. A prevenção de verdade só vai acontecer quando a gente trouxer essas crenças que ficam no não dito para uma conversa aberta. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? A pesquisa nos deu uma espiada em conversas particulares. O grande desafio que fica agora é o que a gente precisa fazer para transformar essa compreensão em um diálogo público, um diálogo que seja amplo e que tenha o poder de realmente transformar essa realidade.